O domingo de hoje é chamado Domingo Inaubis, tradicionalmente, porque era o domingo em que aqueles que tinham sido batizados no Sábado Santo vinham todos à igreja no dia de hoje vestidos de branco. Por isso era chamado Domingo Inaubis, ou seja, Domingo do Branco. É também chamado Domingo da Pascuela, como se fosse uma pequena Páscoa, porque assim nós estamos encerrando essa semana pascal, a oitava de Páscoa, que encerrou-se ontem. Hoje, então, seria essa pequena Páscoa. A partir dos anos 2000, o Papa São João Paulo II colocou o dia de hoje como o dia da Divina Misericórdia, a pedido do próprio Jesus, em aparição a Santa Faustina, a santa que espalhou de modo mais claro aquilo que a igreja sempre pregou, está nos evangelhos, a misericórdia. Jesus fala que a paz vem pela misericórdia e é fruto da sua misericórdia. Nessa primeira aparição que nós vimos de Jesus aos discípulos, Jesus começa exatamente desejando a paz. A paz esteja convosco. E essa paz é a paz que ele trouxe primeiro do homem com Deus, quando ele morreu na cruz. Havia uma divisão, o homem separado de Deus, e Jesus veio exatamente para pagar pelos nossos pecados e estabelecer de novo essa paz com Deus. Por isso ele, quando deseja a paz aos apóstolos, já expressa que a paz chegou com a sua morte na cruz e depois a sua ressurreição. Mas a paz também é necessária entre nós. Estavam ali os discípulos reunidos, a paz esteja convosco. Não só de Deus com cada um, mas entre vós. Pax vobiscum, ou vobis, no caso aqui. Paz esteja convosco. Mas essa paz com Deus, paz entre nós, preciso que nós quebremos todas esses muros que nos separam dos nossos irmãos. Nós precisamos ter a paz conosco. E essa paz vem pela graça e pela posse do próprio Deus em nós. Mas depois que deseja a paz, Jesus fala uma frase que digamos, já a realização daquilo que ele tinha predito na sua vida pública. Soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Alguns entendem aí como a instituição do sacramento da penitência, e é verdade que o é. Mas não é só isso, tem uma dimensão muito maior. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou o seu Filho para quê? Assim eu vos envio. Envia para quê? Exatamente para dar continuidade a essa missão do Pai. O Pai enviou o seu Filho para salvar, para perdoar, para exercer sobre cada um a sua misericórdia. E assim como o Pai me enviou para usar de misericórdia para com cada um de vocês, eu também envio para que vocês usem de misericórdia com os outros. E sejam esses transmissores e instrumentos da misericórdia do Pai minha para com as pessoas. Cristo falou muito da misericórdia. O Papa Francisco disse que Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Nas bem-aventuranças, Cristo fala da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. De modo que essa misericórdia de Cristo, que é o mandato dele, ele cumpre na prática. Quando ele, por exemplo, perdoa os pecados, aquela misericórdia com o ladrão lá no alto da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Voltando com aquela mulher adúltera, eles não te condenaram, eu não te condeno, vai, não peques mais. Com aquele paralítico, que ele diz, teus pecados te são perdoados, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Com a samaritana, com os leprosos, Senhor, se queres, podes limpar-me? Sim, eu quero ser limpo. E depois continua, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Como aquele cego de nascença, cuidado para que não te aconteça coisa pior, não peques mais. Então nós vemos Jesus exercendo a sua misericórdia, trazendo exatamente o perdão. A misericórdia de Deus exerce conosco para trazer o perdão. É um Deus que nos perdoa. E esse rosto misericordioso do Pai para nós é para nos perdoar. Esta é a iniciativa de Deus que traz o perdão. Mas não só o perdão, mas mais ainda, Jesus exerce essa misericórdia quando Ele cuida, quando Ele cura, quando Ele expulsa demônios, quando Ele ressuscita os mortos. É a misericórdia de Deus que se expressa em Jesus. Quando Ele faz até um milagre material, transformando a água em vinho, por exemplo, numa festa de casamento, ou quando Ele multiplica os pães mais de uma vez, quando Ele faz uma pesca milagrosa, faz uma pesca abundante, de modo que nosso Senhor vai exercendo assim a sua misericórdia, pegando todos os campos da vida humana, o espiritual, o material, o moral, o psicológico. Cristo é esse rosto misericordioso do Pai. E é exatamente isso que Ele vem mostrar para nós. E Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia. É claro que Deus é justiça e dá a cada um aquilo que lhe é devido, mas Ele quer se mostrar nesse tempo em que nós vivemos aqui na terra, com essa misericórdia. Isso exige de nós o quê, meu Deus? Exige que nós tenhamos confiança no seu perdão e no seu amor para conosco. O termo misericórdia significa um amor que vai de encontro ao que sofre. O amor que vai de encontro àquele que caiu, seja fisicamente, seja moralmente. Aquele que caiu no pecado. Isso é misericórdia de Deus. E Deus quer nos dar o perdão sempre. Uma vez São Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes, Senhor, nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Pedro falou aquilo como se fosse um número extraordinário, 7 vezes. Mas Jesus diz, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não vamos olhar a Deus como alguém que tem uma lupa, que fica procurando os mínimos detalhes para ver se você pecou, para derrubar você. Não, Deus não é assim, Deus é amor, é bondade. Aquelas pessoas escrupulosas que procuram ver pecado em tudo, até onde não existe, e vai nos mínimos detalhes e fica preocupado, será que eu pequei, será que eu confessei direito? Às vezes uma coisa muito pequena e simples, mas essas pessoas não têm confiança na misericórdia de Deus, porque olha Deus como alguém que está vigiando a todo momento para ver se você cai, para condenar. Deus não é assim. Deus é Pai, e nós temos que ter essa consciência dessa paternidade divina, de alguém que nos acolhe, nos leva no colo. Agora Ele quer de nós o arrependimento, a confiança. Então Deus se mostra com essa misericórdia, mas quer de nós um arrependimento. Como disse aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. Então temos que ter primeiro essa consciência de que nós somos frágeis, de que nós somos pecadores, de que nós não podemos dar um passo em rumo à eternidade se Deus não nos dá a graça. Por isso Deus muitas vezes permite as nossas quedas para nos humilhar, porque a humildade é a base de todas as virtudes. Tudo se baseia e se sustenta aí. Mas se nós não reconhecemos que nós somos limitados, que somos fracos, nós não vamos nos arrepender, não vamos pedir perdão e não vamos confiar nele.
Cristo fala com relação aos pecados contra o Espírito Santo. Todo pecado tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. E ficamos nos perguntando: Senhor, que pecado é esse contra o Espírito Santo? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Na verdade, o pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa não quer o perdão, não confia na misericórdia, não confia no perdão, por isso não quer se arrepender e não vai ao encontro e abraça o Senhor, que mostrou e mostra o seu grande amor para conosco. Mas, por causa do orgulho, não se submete a essa bondade de Deus, não mergulha nos braços do Pai e não pede perdão. Santa Teresinha, ela nos ensina muito isso, dizendo: temos que ser como crianças, que se agarram no colo do Pai, sabendo que o Pai vai sustentar. Acho interessante quando o pai de Santa Teresinha chega em casa certa tarde e ele: vem cá, minha rainhazinha, e ela estava balançando lá, diz: vem cá o senhor que tem a perna melhor que a minha. Aí o pai não falou nada, saiu calado, foi para dentro. Santa Teresinha viu que tinha falado bobagem, saiu tão desconfiada e correu e se pendurou nos braços do pai pedindo perdão, e o pai deu um abraço, perdoou. Que bonito. De modo que é esta confiança que nós temos que ter na misericórdia de Deus. Agora, confiança não significa negligência em cuidar da vida espiritual. Não significa você descuidar, cair na negligência. Eu sei que Deus perdoa, então vou pecar à vontade. Não é isso. Tem que se cuidar, tem que se vigiar, tem que ter arrependimento, e aí a confiança. E Deus vai acolher, vai exercer a misericórdia. O que é o confessionário senão o trono da misericórdia? O que é o sacrário senão o trono da misericórdia? Cristo está ali nos aguardando, nos esperando. Mas essa misericórdia que é relacional, Deus que exerce com relação a nós e quer de nós uma atitude para ir de encontro a ela, Deus quer que nós também, como instrumentos seus, tenhamos para com as outras pessoas. Por isso, sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Aí eu volto a Pedro, até 70 vezes 7 temos que perdoar. Diz Jesus a Pedro. Por isso esse perdão que Deus nos dá, nos acolhendo, nós temos que dar também para os nossos irmãos. O amor de Deus vai ao encontro daquele que caiu e que me ofendeu, que me maltratou. Por isso tenho que perdoar sempre e tirar do meu coração toda a mágoa, toda essa angústia que é própria de alguém que está magoado por algo que alguém fez, e ofendeu, se decepcionou, porque somos todos irmãos, filhos de Adão e falhos, pecadores todos. Então eu olho para o meu irmão e digo: meu irmão, eu te perdoo. Não vou guardar mágoa no meu coração. A mágoa é um veneno terrível que nós criamos e que faz um mal tão grande. Então, para com meu irmão, para que ficar guardando essa mágoa, ficar relembrando, se maltratando com isso? Precisa se libertar disso. Então, vá ao encontro dele e perdoe. Jesus é tão claro sobre isso, que diz: se você estiver no altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá se reconciliar com ele, depois volta. Então, Deus coloca até como condição para aceitar a nossa oblação, o nosso sacrifício, de nós irmos ao nosso irmão para pedir perdão ou dar o perdão. E quando se dá o perdão, dá a própria vida. Não é simplesmente apagar, né? Mas a palavra perdoar vem de perdonare, quer dizer, eu vou dar alguma coisa de mim, criando ou recriando aquele meu irmão na minha vida. Então eu tenho que perdoar sempre. Então a misericórdia vai se exercer aí, no perdão.
Mas eu vou olhar também meu irmão que sofre alguma dificuldade material, e Cristo disse que vai cobrar isso de cada um de nós, na hora do juízo, quando Ele disser: vinde benditos de meu Pai, gozar do reino que está preparado para vós, desde a criação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso ou doente e fostes me visitar. Vinde benditos de meu Pai. Por outro lado, aqueles que não foram misericordiosos, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Todas as vezes que deixastes de atender aos meus irmãos, foi a mim que deixaste de atender. Olha que coisa séria. Se você não teve as obras de misericórdia, não praticou obras de misericórdia com seu irmão, você não fez isso com o próprio Jesus. Mas se você der um copo de água a alguém, por amor a Deus, está dando ao próprio Jesus. E Ele vai dizer para você: muito obrigado, você me deu um copo d'água, você matou a minha sede. Por isso nós temos que ir ao encontro das pessoas que sofrem e procurar usar dessa misericórdia como instrumentos da misericórdia de Deus. Quanta gente espera de nós essa misericórdia, porque espera de Deus, e nós muitas vezes como que boicotamos esse exercício da misericórdia diante daqueles que sofrem. A igreja coloca lá as obras de misericórdia temporais e espirituais. As temporais, acabei de falar agora, as espirituais, ensinar os que erram, corrigir os que erram, ensinar aos outros que estão na ignorância, rezar pelos vivos e defuntos, dar bom conselho, são obras de misericórdia, dar bom exemplo, são obras de misericórdia que nós podemos fazer para com as pessoas. Então essa misericórdia de Deus que vem aos outros. Nesse sentido, o dia da misericórdia deve nos levar a um cuidado maior, de confiarmos na misericórdia de Deus, mas levarmos também aos nossos irmãos. Aí sim nós teremos a verdadeira paz que Jesus Cristo veio nos trazer. Portanto, meus queridos irmãos, nesse dia da misericórdia vamos atender ao pedido de Jesus de sermos misericordiosos. Com os nossos irmãos podemos ser de 3 formas: através das palavras, através da oração e através de atitudes. E que o Senhor seja misericordioso conosco.